Fala galera, está começando mais uma edição do 4 na Linha Podcast. Olá, queridos ouvintes, eu sou o Vitor Augusto e estamos iniciando mais uma edição do 4 na Linha Podcast. Como sempre, eu estou na companhia dos meus queridos amigos Fernando Fernandes, Gabriel Camargo e Igor Macena. E aí, Fernando, qual é o seu destaque da semana? Fala, Vitor. Fala, galera. Bom, para manter a tradição, dos meus destaques serem sempre sobre goleiros, eu vou destacar o aniversariante da semana, que é o Júlio César, né? Todo mundo conhece, foi um dos melhores goleiros desses últimos anos, né, do Brasil, tendo se destacado muito pela Inter de Milão, onde foi considerado o melhor goleiro do mundo na época, né? Ganhou inclusive uma Champions. E, bom, parabéns para ele, esse é o meu destaque da semana. Excelente, Fernando. Júlio César, que teve uma carreira incrível, de fato. A gente falou no último programa do triplete do Bayern, o Júlio César ganhou um triplete com a Inter de Milão. Gabriel, é também um prazer contar com você novamente. Diz aí qual é o seu destaque. Fala, Vitor. Fala, pessoal. O meu destaque é para o Bayern de Munique, que silenciosamente ganhou um título da Champions, que pouca gente estava apontando ele como um dos favoritos nesse intervalo, e conseguiu surpreender algumas pessoas com grandes atuações. E agora já está preparando um time ainda mais forte para as próximas temporadas, mas a gente vai detalhar isso no decorrer do programa. Sim, Gabriel, guarda essa parte que a gente vai falar um pouquinho desse mercado de transferências aí na Europa. E também é ótimo contar com a companhia do Macena. Seja bem-vindo e diz aí qual é o seu destaque. Fala, Vitor. Fala, galera. Então, meu destaque de hoje vai ser o Mikel Arteta, né? Técnico do Arsenal. No último final de semana, ele conseguiu o título da Supercopa da Inglaterra contra o Liverpool. E, assim, ele tem uma trajetória muito legal no futebol. Ele era auxiliar do Guardiola no City e ele foi contratado no meio da temporada passada como treinador do Arsenal. Mas ele teve um início meio instável, tentando praticar aquele futebol, a chamada futebol de base guardiolista, assim, de toque de bola, que a gente já está acostumado, de pressão. E ele teve muita dificuldade no início no Arsenal, mas ele, depois de um tempo, ele conseguiu implementar. E o Arsenal terminou a temporada muito bem, conseguiu ser campeão da Copa da Inglaterra. E agora mostra que está começando mais uma temporada no mesmo nível, ganhando do Liverpool, o atual campeão inglês, que é um dos times mais fortes do mundo. Então, o meu destaque vai para o Arteta. Excelente destaque, Macena. A Supercopa da Inglaterra foi decidida nos pênaltis no último fim de semana. E o meu destaque, eu juro que eu vou tentar trazer até mais destaques do mundo do futebol, não é uma rixa com vocês disso, mas de novo eu vou ficar em outro esporte, eu vou destacar o britânico Andy Murray do tênis, porque não sabemos até qual vai ser o futuro dele no US Open, mas a virada que ele teve na partida de estreia contra o Nishioka, o japonês, foi incrível. Estava perdendo por 2-0, virou para 3-2. O Murray, que vem enfrentando diversos problemas de lesão nos últimos anos, cirurgia, chegou a anunciar aposentadoria, voltou. Com tudo que ele já ganhou, com os prêmios que ele já conquistou, é incrível ver um jogador desse nível ainda batalhando contra lesões e conseguindo vitórias desse tipo. Ele mantém o tabu de nunca ter sido eliminado na primeira fase do US Open, isso é fantástico. Então, Andy Murray é meu destaque da semana. Então, esses foram os destaques iniciais de hoje. Então, vem com a gente para mais uma edição do 4 na Linha Podcast. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o mercado de transferências do futebol europeu, já que uma das grandes estrelas do futebol mundial, para muito um dos melhores jogadores de todos os tempos, o Lionel Messi, vive uma novela pela sua continuidade ou não no Barcelona. Além disso, falaremos também de outras contratações em outras equipes e também sobre a NBA, que está chegando em seus momentos decisivos com as semifinais de conferência. Então, começamos com você, Fernando. Como você vê toda essa incerteza sobre o futuro do Messi e onde ele vai jogar na próxima temporada? Bom, Vitor, primeiro que eu acho que é muito maneiro a gente finalmente poder especular para onde é que o Messi vai, né? A gente se acostumou a ver ele no Barcelona e é verdade que a gente nunca imaginou ele saindo. Mas nessa temporada ficou muito clara a insatisfação dele com o time, com os planos da diretoria para o futuro do clube. A derrota para o Bayern fez com que os bastidores do Barcelona ficassem agitados, né? Eu acho que acumulou muita coisa muita coisa errada durante a temporada e eu acho que a derrota para o Bayern mostrou isso para o mundo, né? Eu acho que não só o Messi deve sair, acho que mais jogadores, né? A gente viu essa semana a confirmação da saída do Rakitic. Acredito que vamos ter mais jogadores saindo. Resta saber, na real, se ele sai agora ou se ele cumpre o contrato dele até o final, né? Que seria na próxima temporada, né? No meio do ano que vem. Onde eu acho que ele vai jogar, eu acho que é onde as notícias têm mostrado o seu destino mais provável mesmo, que seria
jogar no Manchester City. E eu acho que essa ideia seria incrível, assim, me agrada muito. A gente finalmente ia poder ver o Messi disputando uma liga mais competitiva e melhor tecnicamente, porque a gente não tem dúvida nenhuma, o campeonato inglês é o melhor do mundo. Vai ser legal também ver o Messi novamente sob o comando do Guardiola, né, que foi muito importante para ele, para o Barcelona alguns anos atrás. Mas os 2 pontos que me animam mais é ver a dupla Messi e De Bruyne jogando juntos, né? Não é de hoje que o belga vem jogando muito bem, a gente já falou dele aqui várias vezes, e ver eles 2 juntos promete. E também vamos ver se o Messi ajuda o City a finalmente conseguir alguma coisa na Champions, né? Vai que ele consegue fazer história na Inglaterra também. Então, eu concordo com o Fernando e eu tenho um medo, assim, porque eu acho que o ciclo do Messi acabou no Barcelona. A gente já viu ele conquistar muitos títulos, participar de equipes fantásticas, como eu já falei várias vezes aqui no podcast, a melhor que eu vi jogar, que foi o Barcelona do Guardiola. Então, ele já contribuiu muito, mas eu acho que agora ele não tem mais cabeça para jogar nesse Barcelona, o ciclo dele realmente acabou. E eu tenho muito medo dele ser obrigado, por causa do contrato, a ficar no Barcelona esse ano, né? E simplesmente ser um jogador comum, alguém que, o Messi hoje é uma pessoa que tem um jogo do Barcelona, a gente para ver porque o Messi tá lá até hoje, desde essa época, desde o dia que ele começou até hoje. Então, acaba que se ele ficar no Barcelona por obrigação, ele com certeza não vai estar com a cabeça no Barcelona. Ele vai estar com a cabeça de onde ele vai jogar na próxima temporada, das especulações. E aí eu tenho muito medo da gente simplesmente ficar um ano sem ver o Messi naquele nível que a gente espera dele e que faz a gente, amante de futebol, gostar muito. E sobre as especulações para onde ele pode ir, assim, hoje se fala muito que ele talvez fique no Barcelona por causa da questão contratual, mas eu gostaria muito, como o Fernando falou, de ver ele no City. Ver essa dobradinha de novo, ele e Guardiola, numa das ligas mais fortes do mundo, onde ele vai poder mostrar que é realmente um dos maiores jogadores do mundo, porque muito se falava assim, é o Messi, todo mundo sempre respeitou o Messi como um dos grandes da história, mas muitas pessoas falam também, mas joga numa liga espanhola, que o Barcelona sempre ganha, então para se provar tem que se provar na Champions, ele se provou muitas vezes na Champions, mas hoje em dia não se prova mais, então falam que o valor que ele mostra no Barcelona talvez não seja suficiente para ser um dos maiores ainda hoje, e eu acho que ele indo para o City ele vai provar que ele é esse jogador, ele vai conseguir provar, e eu estou muito ansioso para ver isso. Se não for agora, espero que ano que vem, mas eu acho que vai ter isso sim. Como o Igor falou, a gente ligava a TV nos últimos anos para ver o Messi, a gente não ligava para ver o Barcelona, né? Talvez desde a época do MSN lá, que eles conquistaram o título em cima da Juventus, o time do Barcelona não encantou tanto. E eu acho que, na verdade, o que está acontecendo, o Messi está meio que de saco cheio, porque ele viu boa parte do auge dele nesses últimos 4 anos ser perdido mais por incompetência da diretoria, da direção do Barcelona do que dos jogadores ou dele, por exemplo. Então você tem as eliminações para a Juventus, que eles perderam de 3-0 em 2016, 2017. Teve para Roma, que eles ganharam 4-1 em casa e depois tomaram 3-0 na Itália. Ano passado ainda teve a do Liverpool, que eles ganharam de 3-0 no Camp Nou e depois tomaram aquele 4-0 com o Liverpool desfalcado dos seus principais jogadores, e a cereja no bolo foi o 8-2 agora para o Bayern de Munique. Então, fora isso, teve a mudança de técnico, parece que o Messi não queria que o Valverde saiu e aí ele ficou meio insatisfeito. É uma sequência de fatores que acho que colocou o Messi nessa posição de que talvez ele, no Barcelona, ele não consiga ter mais resultados positivos, né? E ele deve estar pensando, já tem 33 anos, como que ele vai continuar disputando a Champions League com um time que não atende às qualidades dele, né? Então eu acho que seria muito interessante ver ele no Manchester City, até porque não seria um caminho tão fácil quanto muita gente imagina, porque a Inglaterra hoje, por exemplo, talvez o time favorito a ganhar seja o Liverpool, e ainda tem o Chelsea começando a querer crescer. O Manchester United também está voltando a ter um protagonismo maior. Então ele teria muita disputa, e outra coisa que eu acho que seria para consolidar de vez a carreira dele, ele conseguindo conquistar uma Champions League com o Manchester City, que tem esse tabu. Se ele conseguisse, eu acho que já é inquestionável, né? Mas assim, colocaria ele num patamar ainda maior. Gabriel, eu acho que eu vou pegar tudo que você falou e vou depois regravar com a minha voz aqui para eu
aí a gente divide, porque você falou muitas coisas que eu concordo e que eu exatamente iria abordar, né? Eu acho que, vou começar até do que você falou lá atrás, eu acho que o Messi, de fato, ele cansou um pouco de ser a grande figura do Barcelona num momento que o Barcelona vem de grandes fracassos, principalmente em termos de futebol europeu, né? Um jogador meio que parece que cansou da diretoria fazer tanta besteira, como você disse, e da equipe dentro de campo, conquista um campeonato espanhol, conquista uma Copa do Rei, mas na Champions aquelas eliminações catastróficas, como para o Liverpool ano passado, beleza, era o grande Liverpool do Klopp, o Liverpool com fama de ser um time que ao longo dos anos teve grandes viradas, mas não dava para acontecer aquilo que aconteceu, sinceramente, não daquela forma, né? Depois daquele 3-0 com o show do Messi no Camp Nou, o jogo da volta daquela maneira, e ainda mais depois também de eliminações como aconteceu que nem a Roma, e agora a cereja do bolo, essa eliminação para o Bayern de Munique da forma que foi. Então eu também concordo com você com essa questão dessa decepção e do, tô cansado, não dá para ficar só nas minhas costas isso. Eu sinto um pouco isso, e eu acho que, e aí entrando na parte, caso ele fosse para o Manchester City, eu também acho que ia ser muito legal ver o Messi na Premier League, é uma competição que eu gostaria muito de ver o Messi jogando no auge. E eu acho que, assim, se o Manchester City, com Messi, De Bruyne e Guardiola, não conseguir finalmente, pelo menos, chegar numa final de Champions, olha, aí esquece. Aí é porque o time não vai chegar mesmo. Aí eu acho que não é para a equipe ganhar, porque seria um trio, assim, acho que excepcional e a grande chance da equipe ir além. E aí, ficando até um pouco também no Barcelona, eu acho que um outro fator também que talvez tenha gerado esse desconforto ainda maior no Messi, essa insatisfação, essa vontade de sair, é o fator Luizito Soares, né? O novo técnico do Barcelona mostrar que não conta muito com o Luizito Soares para a próxima, quer dizer, não conta mesmo com o Luizito para a próxima temporada, e a eventual saída do Soares do Barcelona, eu acho que pesa muito porque o Messi e o Soares têm uma amizade muito grande de conviverem, das esposas serem sócias, inclusive, no negócio, das esposas serem ligadas, da família ser muito próxima. Então, desde que o Soares, principalmente depois que o Soares chegou em Barcelona, os dois convivem muito. Então, eu acho que vão juntos para os jogos, né, de carro, um no carro do outro, para o treino, para o jogo. Tem uma relação muito próxima. Eu acho que a situação como foi construída no Barcelona com o Soares também contribui muito para essa insatisfação do Messi e uma eventual saída. E aí, até aproveitando e falando um pouquinho exatamente do Luizito Soares, né, que também tem a ver com essa questão do Messi, aproveitando agora para a gente falar um pouco mais de outras contratações, outras transferêncies, eu queria devolver a bola para o Gabriel, que ele até queria analisar um pouquinho sobre essa eventual saída do Soares do Barcelona. Então, é engraçado, curioso, porque a dupla de atacantes uruguaia que fez tanto sucesso nos últimos, talvez, 5, 6, 7, 8 anos, Cavani e Soares, e tão valorizada na Europa, com relevância nos times que eles atuavam, aparentemente eles estão em baixa agora. O Soares está saindo muito queimado do Barcelona, tem até uma especulação dele indo para a Juventus, mas nada certo ainda. Mas ele definitivamente não está chegando como uma grande contratação, uma grande estrela, está até com um status até de aposta pela idade, pelo condicionamento físico e pelo desempenho na última temporada. E o Cavani, que para mim é um mistério, que até agora eu não entendi o que aconteceu com ele, que ele tinha especulação de que ele ia acertar com o Atlético de Madrid tem um bom tempo, que ele ia ser jogador do Simeone, que era uma coisa que todo mundo estava meio que torcendo, porque o jogo encaixa com o estilo de jogo do Atlético de Madrid. Aparentemente esse rumor morreu, e aí outros nomes ganharam espaço. O Leeds United, que acabou de subir com o Marcelo Bielsa, mas a negociação também não foi para frente. Depois o Benfica do Jorge Jesus, ele foi muito especulado lá pela imprensa portuguesa, falaram que já tinha acertado o contrato e tudo, mas não fechou com ninguém. Então, curioso para saber para onde vai a dupla uruguaia, que fez tanto sucesso e agora parece estar em baixa no mercado europeu. Não, eu queria destacar também algumas contratações dessa janela que aconteceram. Eu acho que tem uma que eu tô curioso, porque é um jogador que a gente viu surgir no Brasil com muito destaque, que é o Arthur. E quando foi para o Barcelona, ele foi com um peso assim, de substituto do Xavi, como cara que podia fazer o Barcelona voltar a jogar aquele futebol que a gente via antigamente. Mas que foi muito decepcionante, teve muitos problemas extracampo, e agora vai para um futebol completamente diferente, que é o futebol italiano, e vai para a Juventus. E eu estou muito curioso, assim, eu não tenho expectativa boa, porque eu acho que o que ele fez na Europa ali
desceu um pouco o nível dele, assim, e eu acho difícil recuperar. Mas vamos ver, um cara que já mostrou que tem muito potencial, que já defendi ele de titular da seleção brasileira. Então eu estou muito curioso para saber como é que vai ser essa mudança de áreas para ele. Outra contratação que eu tenho uma curiosidade também é o Ake, que saiu do Bournemouth, foi para o Manchester City, que é uma posição muito carente, né? O zagueiro, e é uma posição que o City teve muita carência. Para ter uma ideia, o melhor zagueiro deles esse ano foi o Fernandinho, que nem é zagueiro, e teve que se adaptar à posição, porque ninguém rendia ali, teve que pegar jogadores que não muito conhecidos. O Laporte, que teoricamente era um dos principais zagueiros, vive se machucando. E o Otamendi também é outro que nunca consegue render o futebol dele. E, assim, não tem muito futebol, mesmo assim não consegue chegar perto do nível que ele pode jogar. Então, eu estou muito curioso. Aqui no Bournemouth, ele fez uma boa temporada, apesar do time ter sido rebaixado, foi um dos destaques. E eu acho que ele pode dar uma acertada nesse time do City, nessa carência que o City tem na zaga. E mais uma, que é outro jogador que a gente conhece bastante, que está indo pela primeira vez para a Europa, mas já teve muito destaque na seleção brasileira, já era titular na última Copa América, que a gente foi campeão, que é o Everton Cebolinha, que está indo ser treinado por um cara que conhece muito ele, assim, já jogou várias vezes contra, que é o Jesus, foi um dos pedidos dele. Então é um cara que pode fazer ele chegar num nível europeu bom, assim, de ser um jogador importante, e essa importância dele pode aumentar ainda mais para a seleção brasileira, assim, pode ser um jogador muito importante para o futuro do Brasil, para o Brasil conseguir conquistar grandes coisas. Ele joga na mesma posição que o Neymar, teoricamente, mas eu acho que os dois podem jogar juntos, não tem problema nenhum, então eu tenho muita curiosidade para ver como o Everton Cebolinha vai se sair no futebol europeu. E como eu tinha prometido no meu destaque, acho que a gente tem que voltar a olhar para o Bayern de Munique, que primeiro fez essa campanha histórica na Champions League, que resultou no título, e aparentemente não desistiu de continuar dominante, né? Agora eles fecharam a contratação do Sané, estava 4 anos já no Manchester City, mas conviveu bastante com lesão na Inglaterra, mas é uma aposta assim, excelente, é um jogador de seleção alemã muito talentoso, fez aquele caminho tradicional, ele só fez uma parada na Inglaterra, mas ele saiu do Schalke e agora já está no Bayern de Munique. O Bayern, como sempre, contratando os principais talentos da Alemanha, e eu acho que isso é interessante. Agora o Bayern tem um time muito, muito, muito interessante. Ele tem uma base com jogadores da seleção alemã, o Gnabry, o Kimmich, o Sané e o Goretzka, e todos eles com 24 anos ou menos, ou seja, ainda tem mais, sei lá, 6, 7, 8 anos aí de alto nível. Você ainda tem o Alphonso Davies na esquerda com 19, o Alaba com 28, e você ainda pega jogadores experientes, que são o Miller, o Neuer e o Lewandowski, com um pouco mais de 30. Então fica uma mescla muito interessante. Tem tudo para continuar dando trabalho na Europa. Na Alemanha nem se fala. Acho que vai continuar lá ganhando todo ano a Copa da Alemanha e o Campeonato Alemão. Mas vai seguir firme aí para disputar a Champions League e já é um dos favoritos para a próxima temporada. Eu também acho que o Bayern segue muito forte esse final de temporada. A gente vem falando nos últimos programas. Essa reta final da Champions e essa temporada do Bayern pós-pandemia foi incrível. A gente fica até sendo um pouco repetitivo, mas de fato foi uma equipe que se destacou demais no cenário europeu. E uma equipe que eu coloco muita expectativa para a próxima temporada, que eu já acredito que tenha feito uma boa temporada esse ano, tendo em vista as condições, né, da equipe, é o Chelsea. Eu acho que o Chelsea foi uma das melhores equipes que se movimentou no mercado até agora. A equipe tinha ficado uma janela de transferência, duas janelas, na verdade, né, uma temporada inteira, sem poder contratar por punição da UEFA. E aí, agora que a equipe pôde voltar a contratar, a equipe voltou forte. A equipe já tinha contratado lá atrás o Ziyech, do Ajax, depois também o Timo Werner, né, dois jogadores aí muito importantes, o atacante Timo Werner e o meio-campista Ziyech. E agora, nessa parte mais recente da janela, contratou o Thiago Silva, o zagueiro brasileiro, e o lateral Chilwell, que era do Leicester. Então, eu acho que é uma equipe que está se reforçando muito bem, está trazendo peças importantes, peças para jogadores que serão titulares. O Lampard já fez um excelente trabalho com o que ele tinha no ano passado, conseguindo a vaga para a Champions, indo para a final da Copa da Inglaterra. Então, eu acho que o Chelsea é uma equipe que pode surpreender na próxima temporada.
E por outro lado também, um contraponto dessa janela de transferências é uma figura que todo ano gerava uma grande expectativa ao redor dele, para onde é que vai, será que vai para outro lugar? E quem, Fernando? Fala pra gente. Neymar, né, Vitor? Ano passado, quer dizer, no início dessa temporada, ele parece, né, forçou muito uma ida dele para o Barcelona, deixou claro que não queria ficar no PSG, revoltando a torcida que já pegava no pé dele há algum tempo por diversos motivos, mas dessa vez parece que esse ano ele está mais calmo, não está falando nada, então a princípio parece que ele vai ficar no PSG, quem sabe tentar conseguir um título europeu com o PSG, né? Vai que próxima temporada o PSG consegue vencer a Champions. Foi o ano que passou mais perto, né, de fato, e o Neymar realmente ele confirmou que quer disputar uma nova final de Champions, quer conquistar o título da Champions com o PSG. Então é até algo curioso, numa janela tão movimentada e tão particular, né, a gente ter o Neymar um pouco quieto nesse sentido. E aí falei um pouco dessa janela ser tão movimentada. Eu queria saber, Marciana, para a gente fechar esse bloco, você acha que a pandemia influenciou muito essa janela de transferências? Vitor, eu acho que apesar de ter sido movimentada, influenciou sim, porque a gente não vê tantas grandes contratações assim de jogadores, tirando o Messi, porque o Messi tá querendo sair do Barcelona, mas os outros casos, assim, por exemplo, o Barcelona, que está se reestruturando, aí ele está liberando muitos jogadores. Então, esses jogadores vão se reposicionar, mas o próprio Barcelona ele não tem capacidade de fazer altos investimentos para contratar grandes jogadores, para pegar jogadores de destaque. Por exemplo, ele está falando sobre o Wijnaldum. O Wijnaldum deve fechar com o Barcelona. Mas ele no Liverpool, ele não era um dos grandes destaques do Liverpool. Ele era um cara muito bom, que ajudava muito o time, mas se fosse outros tempos, o Barcelona ia pensar em contratar o Salah, o Mané. Então, a gente vê que ninguém está conseguindo fazer grandes aportes financeiros. Todos os times têm encontrado dificuldade e as contratações têm sido todas, assim, perto de final de contrato, jogadores que não têm tanto destaque, mas que podem ser úteis. Tanto que a gente vê, assim, nas últimas janelas, por exemplo, a gente viu várias contratações acima dos 100 milhões de euros. O Neymar foi por 222 milhões de euros, um valor absurdo. Então, assim, jogadores médios como o Dembélé, o Coutinho, que se fazia necessário na época, se valia o preço, mas não conseguiu mostrar nada no Barcelona, saindo por mais 100 milhões de euros também. Então, eu acho que essa pandemia afetou bastante. Assim, os clubes estão investindo menos para fazer essas grandes contratações, apesar de ainda estar fazendo contratações mais pontuais. Eu também acho. Eu acho que a gente vivia um momento de janelas, né, do esporte muito inflacionado, né? Um grande exemplo que eu uso nesses casos é a contratação do Alisson, que se tornou o goleiro mais caro do mundo, justíssimo, e logo depois o Kepa, pelo Chelsea, se tornando o goleiro mais caro do mundo. Então isso mostra de fato, claro que a tendência é que, com o cenário geral, até econômico que a gente vive, as contratações elas acabem superando as outras, mas você ter o Kepa como o goleiro mais caro da história é algo um pouco surpreendente, até pelo valor que foi algo muito elevado. Talvez essa pandemia, de fato, dê uma freada nisso. A gente também não tem visto movimentos tão absurdos como a gente viu nos últimos anos. Nós encerramos agora esse primeiro bloco do 4 na linha e a gente volta daqui a pouquinho para falarmos de NBA. E o assunto deste segundo bloco é a reta decisiva da NBA, com as semifinais de conferência. Pela Conferência Oeste, temos os Lakers enfrentando os Rockets e o Clippers enfrentando os Nuggets. Já pela Conferência Leste, temos o Toronto enfrentando o Boston e os Bucks enfrentando o Miami Heat. Marcena, você gostaria de destacar algum desses confrontos? Acha que tem algum time que pode surpreender? Então, eu acho que na Conferência Leste a gente pode ter uma final entre o Celtics e o Heat, apesar de eles não terem ficado na frente nos confrontos dele. Porque no Bucks e no Heat a gente vê que tem um Heat com um time mais forte. Ele tem no Jimmy Butler, o grande destaque, assim, vem jogando muito, mas ele tem também outros jogadores, que nem o Ben Adebayo, que vem se destacando muito nos jogos, vem jogando muito bem e vem fazendo diferença para o time ganhar. Então, a gente vê que é um time que está preparado para passar. E enfrentando um Bucks que, apesar de ter ficado em primeiro na conferência, ele, desde a volta do basquete,
ele não tá bem, assim, mesmo ainda no final da temporada. E nos próprios playoffs teve muita dificuldade de ganhar os seus jogos. E a gente vê, assim, por exemplo, o Brook Lopes e o Antetokounmpo, eles têm mantido um nível. Mas o resto do time baixou muito, assim. E você, com 2 jogadores só, mantendo o seu nível, assim, no seu mais alto nível, você não consegue ganhar na NBA. Não tem como. Mesmo sendo um jogador que nem o Antetokounmpo, que é um dos melhores da liga, mas você não consegue. E aí você vê, por exemplo, um jogador que nem o Middleton, que é um jogador que ajuda muito o time, pontua muito, ele não tem jogado bem. Então o time não consegue render. E eu acho que por esses motivos o Heat pode passar, assim, pelo Bucks. Já no outro confronto, assim, o Toronto, ele é o atual campeão da NBA, e mesmo perdendo o Kawhi, ele se manteve um nível muito bom, ficou em segundo na conferência, né? Mas eu acho que o time do Celtics vem muito forte, com o Smart e o Tatum sendo muito decisivos, então por isso que eu acho que a final da Conferência Leste pode ser entre Heat e Celtics. Eu tinha até no outro... Vou puxar agora aqui um pouco para o meu lado, que no podcast que a gente conversou aqui sobre a NBA, eu até tinha destacado e levantado uma bola que a gente não tinha comentado muito sobre o Boston Celtics, era um time que era bom a gente ficar ligado, que é uma equipe que vem ao longo de muito tempo aí já disputando os playoffs, é a equipe com mais títulos na NBA, e nos últimos anos vinha ali disputando os playoffs e tal, então varreu a equipe do Philadelphia, então vinha muito forte, vinha numa crescente, eu apontava como uma equipe que poderia sim ir muito longe, e de fato tem mantido isso, abriu 2-0 na série contra Toronto, que agora, depois de um jogo fantástico, diminuiu para 2-1, com uma bola de 3 faltando menos de um segundo para o jogo. Foi um final incrível, então a série está 2-1 para o Boston, só que eu continuo acreditando que Boston, apesar de Toronto ter todo esse seu atual campeão e manter a força mesmo sem o Kawhi, eu acho que a equipe de Boston pode sim ir mais adiante. E eu queria saber do outro lado, Gabriel, o que você destaca nesses outros confrontos? Quem é que será que chega do outro lado na decisão? Olha, Vitor, assim como no leste, os favoritos passaram para as semifinais da Conferência Oeste também. Uns com mais dificuldade do que a gente imaginava, mas todos passaram. O Denver, por exemplo, teve que ir até 7 jogos contra o Utah Jazz. Estava inclusive perdendo a série por 3-1 e conseguiu a virada com o jogo 7 emocionante. E vai encarar o Los Angeles Clippers, né, que é visto como talvez o principal favorito a ganhar o título da NBA, com a dupla do Kawhi e o Paul George, um elenco bem recheado. Vai ser esse confronto interessante. E do outro lado a gente tem o Lakers, que tem o LeBron e o Anthony Davis, que talvez sejam a dupla mais eficiente da NBA agora no momento. E apesar do time ser inferior ao Clippers, os 2 jogadores talvez sejam melhores do que a dupla do Clippers, então acaba criando um cenário de equilíbrio, e vai enfrentar o Houston Rockets, né, que tem um time muito baixo, mas muito eficiente nas bolas de 3. Então vai ser um confronto interessante. O Lakers é um time grande, gosta de explorar o jogo no garrafão, então vamos ver como que vai ser esse confronto, mas todos os favoritos passaram, tanto no leste quanto no oeste, e agora é a hora da briga de foice. Você até falou, né, Gabriel? Eu vou trazer agora até uma provocação aqui para a conversa. Você falou, de fato, todos os favoritos passaram. Alguns passaram com uma certa dose de tensão, né? Digamos, o Denver contra Utah. E aí o que eu queria destacar também é o jogo Houston e Oklahoma, e que a série foi vencida por Houston no detalhe ali por 4-3. Ambas as partidas foram para o jogo 7, o jogo do Denver contra o Utah também, só para dar alguns exemplos aí de partidas que foram assim mais complicadas. Só que no caso de Houston e Oklahoma, a provocação que eu queria trazer para vocês é que, para mim, o Westbrook, cara, ele é muito peladeiro. Ele é um jogador que tem potencial, bate recorde atrás de recorde, teve o recorde de triplo-duplo na temporada passada, mas eu acho inacreditável como o Westbrook é peladeiro e como ele perde umas bolas assim inacreditáveis em momentos cruciais do jogo, vai para lances que não fazem o menor sentido, erra passes, perde bola. Eu queria saber a opinião de vocês, eu vou começar até pelo Macena. Macena, o que você tem a falar sobre o Russell Westbrook, que era de Oklahoma e agora joga em Houston? Vitor, então, eu concordo com você, eu não tiro o valor dele, eu acho que é um grande jogador que já fez muita...
assim, tem números muito bons na liga, mas que realmente é um jogador que ele falha nas horas decisivas. Como você falou assim, peladeiro, eu acho que ele tá mais que um cara que ele tenta chamar muito uma responsabilidade que ele não consegue, assim, ter certeza, assim, não consegue mostrar que realmente é um grande jogador. Então, acaba que ele faz um retrato um pouco, eu acho, desse time do Houston. Porque, pô, um time com caras como o Harden, como o Covington, como o Gordon, como o PJ Tucker, e é um time que não consegue render. O Gabriel falou, um time baixo, mas assim, um time que não... que com esses caras era para ser um dos favoritos, e eu não vejo, assim, eu vejo que, por exemplo, nesse confronto contra o Lakers, eu acho que o Lakers é muito favorito. Ele estava mal, o Lakers, mas voltou a jogar o basquete que a gente espera, e com o LeBron, com o Anthony Davis, eu acho que é um time que vai passar por cima do Houston. E eu acho que o Westbrook é muito a cara desse time mesmo, que nem eu falei, do Houston. Porque ele é peladeiro, né? Pensando nesse sentido que você falou, mas eu não tiro o valor dele, não. Eu acho um bom jogador. De forma alguma eu quero tirar o valor do jogador. De fato, os números, né, falam por si só, então não tiro o valor também do Westbrook, mas eu acho que ele se daria muito bem, talvez, no Globetrotters, sabe? Tipo, que ele é um cara meio showman, assim, e às vezes eu acho que falta uma veia de decisão nele, sabe? Um poder de decisão em alguns momentos, e ele acaba tendo decisões muito equivocadas em momentos muito importantes do jogo e da série em si, né? E ontem, mais uma vez, foi isso, algumas bolas no final da partida, que ele errando bandeja, sabe? Aí pedindo falta, é uma cena que eu vejo se repetir do Westbrook ao longo dos anos. Então, de fato, é algo que eu sinto que falta um pouco esse poder de decisão no Westbrook. Sim, e até eu sinto também. Só que o que eu penso assim se tá ruim com ele, por esse sentido, é pior sem ele, porque ninguém chama. Por exemplo, o Harden podia chamar e não chama a responsabilidade. Então eu acho que tem esse fator sim, mas eu assim, acho que ele é um jogador importante. Eu considero, você falou que é uma cara pro Globetrotters, eu acho que pra NBA ele é um grande jogador, assim. Sim, foi até um pouco exagerado foi até uma brincadeira, né? Mas de fato é algo que me deixa um pouco indignado ao longo dos jogos, todo esse potencial e às vezes em alguns momentos importantes acaba tendo esses momentos de hesitação, né? Não, eu queria saber, Gabriel. Eu realmente concordo com você, sim, tipo, disso. Que ele é um jogador que podia mostrar muito mais e não mostra. Isso exatamente. eu concordo muito. Exatamente. E você, Gabriel, Russell Westbrook, é um peladeiro ou é um astro? É fundamental? O que você acha? Cara, ele tem seu valor, né? Assim, 2 temporadas ele conseguiu média de triplo-duplo. Não é uma tarefa muito fácil, mas não é o meu estilo de jogador preferido. Acho que ele força muito alguns lances até para conseguir esses números, mas eu também não acho que seja para tanto de falar que o cara é talvez peladeiro, assim, mas com certeza não é o jogador que eu prefiro para o meu time. Acho que ele já falhou em momentos importantes. Ele fez um time, fazia parte de um timaço no Oklahoma, com o Kevin Durant, com o próprio James Harden, ainda no começo da carreira, mas eles tinham um time muito bom e eles não conseguiram ser campeões. Depois, sozinho no Oklahoma, ele também não conseguiu levar o time para tão longe nos playoffs. Lógico, é um grande jogador, mas não é do mesmo nível do LeBron, do Kawhi. Então, acho que ele fica um pouco atrás nessa prateleira. E só uma coisa interessante que o Igor falou do Harden, ele não chamou responsabilidade. Essa era uma crítica que eles têm sofrido muito nos últimos playoffs, inclusive com derrotas para o Warriors, que o Houston teve bem próximo de conseguir eliminar o Golden State. Não conseguiu muito, porque o Harden foi muito mal em algumas partidas. Mas nessa partida agora, nesse confronto contra o Oklahoma, foi interessante porque, apesar dele ter ido muito mal nos arremessos, que é a principal habilidade característica dele, ele fez uma coisa que todo mundo também reclama, que é a parte da defesa. Então ele teve defendeu muito bem no chute ali no final, no arremesso ali no final. Então, pelo menos dessa vez ele compensou. Agora vamos ver como que ele vai se comportar contra um time mais forte, que é o Lakers. Eu queria trazer também aqui para a discussão, que ficou
aqui um trio conversando muito, eu quero trazer mais para a discussão o nosso grande conhecedor de basquete, que é o Fernando Fernandes. Eu queria que ele falasse para a gente qual é a expectativa dele para essa reta final do basquete norte-americano. Vitor, minha grande expectativa é ver o LeBron James jogando no novo time dele, né? Junto de Pernalonga, Patolino no Space Jam. Fernando, o que você tem a dizer um pouco mais sobre essa nova atuação do LeBron, inclusive destacando um astro que você queria ter visto na NBA? Eu tô empolgado, né? Eu não tenho muita informação sobre como é que é a carreira de ator do LeBron, mas eu acho que, do lado de Pernalonga e Patolino, que são craques nesse ramo da atuação, acho que ele vai mandar bem. Fernando, você acha que o LeBron vai conseguir substituir o Michael Jordan à altura? Tem tudo para conseguir, Marciana. Tem tudo para conseguir. Eu não tenho muita informação sobre, né? Eles estão treinando escondido, né? Sem imprensa. Mas eu acho que o LeBron tem tudo para surpreender a gente. De fato, eles já gravaram, né, Fernando? Só que, como você disse, de portões fechados, então vamos ter que aguardar o lançamento do filme para analisar essa performance de LeBron James também em termos cinematográficos. Fique aí que a gente volta já já com a seleção da temporada da UEFA. Voltamos com o último bloco do 4 na Linha podcast e hoje aproveitamos que a UEFA anunciou o elenco com os melhores jogadores da temporada da Champions League e montaremos o nosso time ideal. Faremos por posição e vamos usar o esquema 4-3-3, que é o esquema mais utilizado aí no futebol mundial nos últimos anos. Então vamos montar a equipe com um goleiro, 2 zagueiros, 2 laterais, 3 meias e 3 atacantes. Vamos manter igual na última semana a ordem, o Fernando começa, depois vai o Gabriel, depois uma cena e depois eu complemento. Vamos por votação para montar o nosso time ideal. Então vamos lá, Fernando, começa com o goleiro entre Neuer, Oblak e Lopes. Acho que o Lopes surpreendeu muito. O Oblak dos 3 é meu goleiro favorito, mas pensando só nessa Champions, eu vou ficar com o Neuer. Eu também sigo com o Neuer, acho que ele é o melhor dos 3 e nessa temporada ele ainda também foi melhor do que os 3. Então vou melhor do que os outros 2. Então vou com o Neuer. Eu não gosto muito de fazer isso não, mas eu vou ter que assinar embaixo do que o Fernando falou, concordo com tudo, Neuer. Eu acho que nos últimos anos o Oblak até foi melhor do que o Neuer de forma geral, mas para esse ano eu voto no Neuer, principalmente pela reta final de Champions League. Então, nosso goleiro de forma unânime é Manuel Neuer. Vamos agora para a lateral. Precisamos escolher 2 entre esses 3, né? O Kimmich, o Davis e o Angelinho. Vai lá, Fernando. Cara, essa daí é fácil. Não tem como não votar na dupla do Bayern, né? Eu vou de Kimmich e Davis. Vou seguir o relator, vou de Kimmich e Davis também. Essa aí não tem muito como fugir disso não, Kimmich e Davis. De fato, não tem nem muito o que comentar. Tem que ser a dupla de laterais do Bayern de Munique mesmo. Então temos Kimmich e Davis. E agora vamos para a zaga, né? Também entre 3 jogadores, vamos escolher 2. As opções são Van Dijk, Upamecano e Alaba. O Van Dijk, sem dúvida, é o melhor dos 3, mas pensando só nessa Champions, eu vou escolher o Upamecano pelo desempenho incrível que o Leipzig teve e dele individualmente, e vou escolher o Alaba por ele e por tudo que o Bayern fez. Eu boto o Upamecano pela temporada que ele fez, por estar um time também inferior aos outros concorrentes, e também gosto do Alaba, mas prefiro o Van Dijk, mesmo caindo nas oitavas, acho que ele ainda é o melhor do mundo, então se é o melhor do mundo, ele tem que estar nessa seleção também. Eu concordo com o Gabriel, eu acho que o Van Dijk não pode estar fora dessa seleção, porque mesmo na Champions, mesmo saindo antes, ele fez uma grande Champions. E destacar também o Upamecano, que foi um grande jogador, então minha dupla de zaga é essa, uma surpresa, né? Então minha dupla de zaga é essa, Van Dijk e Upamecano. Igual eu falei no último podcast, é até uma pena deixar o Alaba de fora, porque o Alaba seria o meu lateral esquerdo titular. Gosto muito desse jogador, mas jogou boa parte da temporada na zaga, e aí eu vou montar a minha equipe junto com o Macena e com o Gabriel. Eu coloco o Van Dijk e o Upamecano também, o Upamecano que fez principalmente uma reta final de Champions ali, aqueles últimos jogos com o RB Leipzig, sensacional, uma performance incrível. Então eu vou com o Van Dijk e o Upamecano, assim a gente monta o nosso quinteto defensivo com o Neuer no gol, Kimmich numa lateral, Davis na outra, e de zagueiros Van Dijk e o Upamecano. Agora vamos para os meias, teremos que escolher entre os seguintes jogadores: Thiago, De Bruyne, Aouar, Goretzka, Marquinhos, Papo Gomes e Miller. E nos meias, lembrando que aí agora nós temos que escolher 3 entre esses jogadores citados. Vai lá, Fernando. Vou escolher Thiago, De Bruyne
E vou com o Miller. Mas assim, Aouar tem um grande futuro ainda, Goretzka foi super bem também. Marquinhos, ótimo. Papo Gomes, pô, pela campanha que o Atalanta fez, merece todo o reconhecimento. Mas vou ficar com o Thiago, De Bruyne e Miller. Eu vou de De Bruyne também. O Thiago, principalmente pela final, jogou muita bola e pelo jogo contra o Barcelona também ele foi muito bem. E por último, estou bem na dúvida entre o Gomes e o Miller. O Miller é um dos meus jogadores preferidos, porque ele é todo meio desengonçado, ruim. Parece comigo, mas ele é bom, no caso. Mas eu vou no Papu Gomes, que fez uma temporada histórica e tal. O time da Atlanta foi muito bem também na Champions League. Então eu vou com Gomes, De Bruyne e Thiago. Eu acho que não tem muito como fugir de De Bruyne e Thiago, fizeram uma grande temporada, 2 grandes jogadores, mas eu vou divergir só no terceiro de vocês, porque eu acho que a temporada que o Marquinhos fez jogando de volante, principalmente essa reta final agora, tem que ser valorizado. Eu acho que ele jogou muito, ele foi um dos caras mais importantes do PSG para levar esse time para a final, então eu vou de Marquinhos. Eu ia até fazer alguma brincadeira, pegar um outro jogador para a gente ter um empate aqui entre Thiago e De Bruyne, já estão certos na equipe. Eu ia até fazer uma brincadeira para termos um empate, cada um escolhendo um quarto, né? Mas depois que o Gabriel se comparou ao Miller, eu tenho que escolher o Miller. Não tem como eu não escolher o Miller para não considerar o nosso amigo Gabriel. É igual, quem nunca viu em campo realmente se confunde. Então, para mim, eu vou com Thiago, De Bruyne e Miller. Mas eu ressaltei que ele é bom e que eu sou ruim, tá? Isso era o mínimo que você podia fazer de fato. Então agora vamos montar o ataque, e as opções para o ataque são Gnabry, Lewandowski, Mbappé, Neymar, Messi e Sterling. Assim como escolhemos os meias, também são 3 atacantes. Vamos lá, Fernando. Olha, vou colocar Neymar e Lewandowski, né, que estão disputa de melhor jogador do mundo do ano. E, cara, pelas últimas partidas que o Bayern fez, acho que ele foi um destaque, acho que pelo menos nas últimas 3 partidas que o Bayern fez, então eu vou de Gnabry. O Sterling foi muito bom, muito bem essa temporada, mas o confronto contra o Lyon meio que queimou ele, pelo menos para mim. Então eu vou de Neymar, Lewandowski, que também não pode ficar de fora, e Gnabry. Eu vou também de Neymar e Lewandowski, que eu acho que vai ser unanimidade. Mas o outro também vou divergir de vocês, porque eu não consigo ver uma lista onde você possa escolher o Messi e não escolher o Messi. Até porque, assim, a temporada do Barcelona, o time do Barcelona jogou muito mal e quem estava levando o time nas costas era o Messi e conseguiu chegar numa quarta de final de Champions, então eu vou botar ele no time, sim. Macena, estou com a mesma situação aqui, acompanho você. É muito difícil ver o Messi numa lista e não colocar, até porque a gente sabe da capacidade do Messi, tudo que o Messi já fez. Lewandowski e Neymar estão dentro, não tem como a gente não colocar também, até foi unanimidade, então também voto no Lewandowski e no Neymar. O Lewandowski até lembra um pouco o meu estilo de jogo também. E aí eu queria complementar aqui, falando que foi o Messi, nós temos então um empate, né, entre o Gnabry e o Messi. E aí eu quero saber de vocês como que a gente resolve isso. Não, eu acho que teve esse empate, mas eu mesmo votando no Messi, eu acho que o voto do Vitor tem que ser desconsiderado porque ele se comparou ao Lewandowski. Então, depois dessa, eu acho que não devia ter mais nenhum voto e o Gnabry devia ganhar. Concordo plenamente com a linha de raciocínio do Macena. Acho que só o do Vitor ter se comparado, ele já merecia ter tido o voto anulado. Acho que o Messi fez um bom jogo, principalmente no jogo contra o Napoli. Acho que ele resolveu. Mas eu acho que o Gnabry foi mais importante para o Bayern dentro dessa Champions. Portanto, é duro, é difícil, mas eu prefiro, nesse momento, votar no Gnabry ao invés do Messi. Eu também vou de Gnabry. Acho que não tem muito o que discutir. Querendo ou não cair nas quartas de final do jeito que foi, não sei, não foi nada de espetacular a campanha, né? Então eu vou no alemão também. Como a gente já falou muito do Messi hoje, a gente abriu um programa com ele, o primeiro bloco teve uma parte especial para ele. Vamos com o Gnabry, que ganhou a Champions, foi fundamental nessa conquista do Bayern. Então, dessa forma, a nossa seleção fica com Manuel Neuer no gol, na lateral direita, Kimmich, na zaga, Van Dijk e Upamecano, na lateral esquerda, o Davies. No meio-campo temos Thiago, De Bruyne e Miller, e no ataque, Gnabry, Neymar e Lewandowski. Um timaço. E, aliás, vamos votar, então, quem é o nosso comandante dessa equipe? Pelo título, Hansi Flick. Também vou no alemão também, porque a campanha foi surpreendente, 11 vitórias, não tem o que discutir. Não tem como, Hans Flick.
Então, no meu voto seria vencido, mas também acompanho vocês. Então, o Hans Flick é o nosso grande comandante da equipe. Foi um prazer contar com vocês novamente, meus amigos. Um prazer termos falado mais de futebol, mais de NBA. E muito obrigado a todos os ouvintes. Espero que tenham gostado e que estejam com a gente também na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Deu um chapéu, bateu! Rubens Barrichello do Brasil! Vamos que é prata, Brasil! Na perna esquerda, ele tá parado!